Olá, meu nome é Daniel dos Apóstolos. Lembrando que esse meu apóstolo é apenas o meu sobrenome. Se alguém falar hoje em dia que é apóstolo de Deus, que é apóstolo da Bíblia, esse tal é mentiroso. Não existe mais apóstolos nos dias de hoje. Apóstolos foram testemunhas oculares de Cristo Jesus, foram responsáveis por lançar o alicerce que é Cristo, ou seja, pela base, pela fundação da igreja. Agora a igreja já está em fase de acabamento, não tem mais necessidade de arquitetos para lançar fundamentos, somente está em finalização. Ou seja, eu creio, como fala a Bíblia, que tem 7 igrejas e pelo testemunho da igreja hoje em dia, a gente pode entender plenamente que a gente vive na igreja de Laodiceia. Ou seja, o testemunho da igreja é que ela se acha dela mesma rica, abastada, que não falta nada, mas o Senhor enxerga ela de outra maneira, cega, pobre e nu. Ou seja, ela é desgraçada, como fala essa descrição. Em todo tempo a gente vê que Laodiceia está numa fase que o Senhor a qualquer momento irá vomitá-la da sua boca, porque não é quente, nem é frio, ou seja, ela é morna, ou seja, ela fala que faz uma coisa, então ela começa a esquentar, mas na verdade ela não faz, então começa a esfriar. Ela não está andando no caminho lá fora e nem no caminho dentro, ela está em cima do muro. Quando a gente entende uma coisa da palavra de Deus e não faz, a gente está se colocando no mesmo caminho, ou seja, de estar em cima do muro, de não estar fazendo completamente a vontade de Deus. Quando eu detecto que eu estou cometendo um erro, ou eu não estou fazendo tal coisa, e a palavra de Deus fala para mim fazer, ou fala para mim não fazer, e eu permaneço ou fazendo ou não fazendo, automaticamente eu me faço morno, porque eu posso cumprir a vontade de Deus em vários aspectos, mas quando eu deixo um quesito de lado, automaticamente eu começo a não fazer a vontade de Deus. Então, por mais que eu dê um bom testemunho, ande de acordo com a vontade de Deus, mas se eu espanco a minha mulher dentro de casa, eu me faço o quê? Quem eu sou? Eu posso fazer escondido algo terrível. Eu posso... E a gente tem que entender que um cristão ele deve andar totalmente de acordo com a palavra de Deus. Um cristão, se ele não está de acordo com a palavra de Deus, ele é um cristão morno. Ou seja, ele é morno. Ali a gente consegue entender que o Senhor está falando de testemunho da igreja em si. Ou seja, ele está batendo na porta e busca a quem quer ter comunhão com ele. No caso, a gente também pode usar esse versículo, esse capítulo falando de Laodiceia, também para o evangelismo, aonde a gente pode colocar em pauta que quem não está dentro, quem ainda não crê em Jesus Cristo como seu Salvador, que está naquela dúvida, não, mas é por graça, mas tem que fazer aquilo, porque é somente por graça, sem as obras. Também válido, mas a gente entende que ali é um testemunho da igreja, ou seja, o Senhor busca aqueles que querem ter verdadeiramente comunhão com Ele e com o Pai. Ou seja, sabemos que se uma pessoa crê em Cristo Jesus, ela tem a salvação, jamais pode perder, por conta a palavra de Deus afirma, ela dá testemunho dela mesma. Ou seja, não tem como alguém falar, eu perdi minha salvação. Jesus Cristo mesmo fala que ninguém pode arrebatar uma ovelha da minha mão. Meu Pai que mais deu é maior que todos. Ninguém pode arrebatar uma ovelha da mão de Deus. Ou seja, quando a gente entende que o Senhor Jesus falou claramente que todo aquele que o Pai me dá, vem a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora.
Então, quando a gente começa a entender o testemunho da igreja, que ali está falando de ter uma comunhão com o Senhor, muitas vezes a gente tem que entender que no meio desses ali tem cristãos de todo jeito, tem cristãos somente nominais e realmente cristãos verdadeiros. Não dá para saber. E quando o Senhor vomitará Laodiceia? É no arrebatamento. Quando Laodiceia for vomitada, acabou o testemunho da igreja. Tanto é que a gente não, logo assim que Laodiceia ela é vomitada, a gente não vai mais encontrar a igreja aqui na terra. A gente vai encontrar a noiva de Cristo nas bodas, a gente vai encontrar ela se casando. Ou seja, a gente vai ver que o testemunho da igreja vai só até Apocalipse 3. No Apocalipse 4 já começa o Senhor chamando João para ir até e subir, né? Tem uma porta aberta e escrever as coisas que depois dessas virão. Depois de quê? E agora é sobre isso que nós vamos trazer nessa leitura. Quando a gente vai em Atos 15, a gente consegue notar uma coisa muito importante. Simão relatou, Atos 15, a partir do versículo 14. Simão relatou como primeiro Deus visitou os gentios para tomar dentre eles um povo para seu nome. E com isto concorda as palavras dos profetas, como está escrito: depois disto voltarei e reedificarei o tabernáculo de Davi, que está caído, reedificarei as suas ruínas e tornarei a levantá-lo. Então aqui nós vemos claramente que o Senhor, depois do quê? Depois dele tomar um povo para si, ele voltará e reedificará o tabernáculo de Davi que está caído. Ou seja, depois que ele tirar um povo para ele. E a gente pode ver na continuidade, no versículo 17 e 18, a continuação que depois, olha só, para que o resto dos homens busquem ao Senhor, sim, todos os gentis sobre os quais é invocado o nome do Senhor, o meu nome, diz o Senhor, que faz todas as coisas que são conhecidas desde a antiguidade. Então, depois que ele tirar um povo para si dentre os gentios, aí ele reedifica o tabernáculo de Davi, o templo em Israel. E logo depois fala que o Senhor vai, todos homens, todos os gentis irão adorar ele lá. Ele vai chamar depois todos. Mas calma aí, ele tirou um povo do meio dos gentis para o seu nome. E depois ele vai reedificar para chamar outros gentis. Entende? Então, já tem duas etapas aí totalmente diferentes. Porque não todos agora? Começa a entender? Tem uma divisão dentro dessa passagem de povos. Em Apocalipse 1, no versículo 10 e 11, fala o seguinte. No 10, ele fala, o João que reclinava, apóstolo, né, que reclinava o peito em cima do peito do Senhor, descansava, o que era muito amado do Senhor. Ele fala aqui que ele foi arrebatado no dia do Senhor. Observe, eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor e ouvi por detrás de mim uma grande voz como de trombeta. Então ele foi arrebatado
em espírito no dia do Senhor. E ouviu uma voz que falava por trás dele. E o que essa voz disse? Que dizia: o que vê, escreve-o num livro e envia-o às 7 igrejas. A Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardes, a Filadélfia, a Laodiceia. Então, aqui nós vemos o quê? Que a gente sabe que a voz é do Senhor, mandando ele escrever o que iria acontecer às igrejas, às 7 igrejas. Quando chegamos em Apocalipse 1, no versículo 19, ele fala o quê? Escreve, pois as coisas que tem visto, e as que serão, e as que depois hão de suceder. Então, as que depois hão de suceder. Então, tem um período que a gente consegue ver. Ele tem que escrever todas as coisas para a igreja. E que a gente está lendo agora. Agora, vem no capítulo, acabou a Odisseia, quando a gente chega no final do capítulo 3, é a hora que o Senhor está falando que irá vomitá-la da sua boca, e a qualquer momento. Então, a gente entende que depois, quando começa o capítulo 4, no versículo 1, fala bem claramente: depois destas coisas, olhei e eis que estava uma porta aberta no céu, e a primeira voz que ouvi, voz como de trombeta, falando comigo, dizendo: sobe aqui e mostrarei-te as coisas que depois dessas devem acontecer. Ou seja, lá no versículo 19, tem uma série de coisas. Escreve, pois estas coisas que as que tem vistos, as que são e as que depois dessas hão de acontecer. E já no versículo 1 é só as que depois dessas hão de acontecer. Depois do quê? Então, o que aconteceu antes para depois? Ou seja, aconteceu o quê? Eu creio que foi o arrebatamento, como a gente leu lá em Atos. Ou seja, o Senhor tirará um povo dentre os gentios para o seu nome. E muitos têm confusão, querem... não, porque tem que sei lá o quê, fica inventando. Uma coisa, a gente conseguir ler e conseguir ver que tem uma divisão, tem um espaço, tem algo acontecendo. E automaticamente, quem está no Espírito, anda na vontade do Senhor, consegue sentir as vibrações. Não eu estou falando de sentir em carne, não. Eu estou falando de ler e compreender. Opa, tem algo aqui. Ou seja, está falando que o Senhor vai tirar um povo dentre os gentios. E em Romanos 11, nós podemos ver claramente, no versículo 25 de Romanos 11, porque não quero, irmãos, que ignoreis este mistério. Então a gente vê que tem um mistério. Para que não presumais de vós mesmos que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentis haja entrado. Então, a plenitude dos gentis vai ter que entrar até o Senhor tirar o endurecimento que foi dado em parte. E a gente fala em parte porque o princípio da igreja até a entrada do centurião Cornélio e da sua família, que é em Atos 10, nós vemos que a igreja era
totalmente constituída de judeus, seja eles de sangue, nascença ou prosélitos, porquanto quando vemos que Pedro ele teve que dar um esclarecimento aos outros apóstolos, porque ele tinha ido ter com gentis, dormido, comido com ele, entrado na casa deles, ou seja, claramente podemos ver que até então não tinha ainda nenhum gentil crido no Senhor, nenhum gentil tinha sido dado a palavra, na verdade. Quando encontramos em Atos 8, o escravo Eutípio, não estou conseguindo falar, ele, em todo caso, a gente vê que ele era o quê? Um prosélito, porquanto ele tinha ido ao templo adorar a Deus, ou seja, ele era um judeu prosélito. Todavia ele era um escravo judeu prosélito, ou senão a gente não tem como saber, ou até mesmo com algum grau de família, ou era de pai, de mãe, talvez, não sabemos. Mas em todo caso, nós vemos que ele era judeu, e assim nós conseguimos compreender que o princípio da igreja eram todos judeus. Ou seja, quando Pedro fala ali com aqueles primeiros convertidos à igreja, o restante que recebeu o Espírito Santo ali em Atos 2, eles já eram convertidos a Cristo, até porque eles estavam esperando a chegada do Espírito Santo, ao qual o Senhor havia prometido a eles. E todavia nós vemos que o Senhor chamou aqueles homens ali e eles eram o quê? Todavia eles estavam em Jerusalém fazendo o quê? Estavam adorando. Eles tinham nascido no Egito, em Panfínia, Capadócia, mas todo o tempo eram judeus. Assim também como a gente pode ver que o próprio apóstolo Paulo, ele tinha dupla cidadania. Ele era judeu e era romano. E assim a gente consegue ver nitidamente. E sabemos hoje em dia que qualquer pessoa que é nascida de filho, tem mãe israelense, é israelita. E assim, se a família é judeu, a pessoa é judeu. Então, automaticamente, não é por onde ela nasce. Se ela nascer no Brasil, ela tiver os pais da pessoa veio para o Brasil, está morando aqui e ela nasceu, ela é judia original, judeu original. Não, agora não é brasileiro. Não, ela vai ter dupla cidadania. A cidadania da onde ela nasceu e vai ter a cidadania da onde da onde é a origem dela. E assim a gente vê que a palavra de Deus dá exemplo por ela mesma. E assim todo o Israel será salvo. No versículo 26, ele começa falando: depois que a plenitude dos gentios haja entrado. Ou seja, depois que haja entrado quem? A plenitude do gentio. Entrado aonde? Entendeu? No céu. Ou seja, a igreja, depois que a igreja for tirada aqui da terra, por quanto a gente consegue ver que automaticamente é isso. Mas vamos continuar aqui no versículo 6. E assim todo o Israel será salvo, como está escrito: virá de Sião o libertador e desviará de Jacó as impiedades. E este será o meu pacto com eles, quando eu tirar os seus pecados. Então nós conseguimos ver, é bom que vocês leiam a Bíblia e entendam que não tentem ler correndo um monte de versículo num único dia. Leia e absorva o versículo. Leia ele e depois releia passo a passo, versículo a versículo, tentando entender o que está querendo dizer aqui, o que está falando, sobre quem, para que época. E todo tempo nós vemos que Israel está endurecida.
ela está cega, ela não consegue ver. Os gentis não aceitam o Senhor. Quando a gente começa a ler esse livro aqui, eu não vou dar continuidade nele todo não, mas quando a gente vê que nós somos zambujeiros e contra a natureza fomos enxertados nos lugares dos ramos originais. Esses ramos, eles foram quebrados e nós, sendo zambujeiros, fomos enxertados no lugar deles. Mas, todavia, a palavra de Deus aqui, ela trata que nós seremos quebrados e a oliveira, os ramos originais da oliveira, voltará a ser enxertado. E quando é isso? Quando o Senhor vomitar Laodiceia, quando o Senhor também ele terminar em Atos 15, ele vai voltar e vai reedificar. E todavia nós vemos que tem um prazo de tempo. Por quê? Porque para o Senhor vir, o que está escrito? Que antes é necessário que quem? Que o anticristo venha, que a apostasia total aconteça. E quando é que o anticristo ele consegue se manifestar? Primeiramente, existe, a palavra de Deus deixa bem claro para ninguém, nenhum cristão se perturbar com coisa alguma, que é por epístola, que é palavra como de nós recebida. Ou seja, o apóstolo Paulo já deixa bem claro, a palavra de Deus fala que nós não somos destinados para aquele dia. A gente consegue observar a palavra de Deus dizendo bem claramente que nós não temos parte com essas coisas, que é vigiemos, que é durmamos. Um cristão, se for pego dormindo, uma coisa é um cristão que não recebe galardão, é um cristão que está em falta com Deus. Mas, todavia, a palavra de Deus afirma que quer vigiemos, quer durmamos. Não somos destinados para aquele dia. Então, a palavra de Deus, ela é firme e fiel. Quem tem fé em Jesus Cristo, como ele tendo morrido em nossos pecados, no nosso lugar, então nós sabemos que nós aqui nessa terra somos um espelho apontado para o céu e devemos manter o nosso espelho limpo, límpido. Ele tem que refletir a imagem de Cristo totalmente. Ou seja, quanto mais a gente lê a palavra de Deus, a água da palavra de Deus nos limpa, nos purifica. E quanto mais andamos de acordo com a palavra de Deus, não é andando com a minha vontade, com o meu entendimento. Eu acho que isso assim não tem problema. Eu acho que não tem a ver. Eu acho que isso não faz mal. Não é o acho. Não existe o meu certo ou o seu certo. Existe a palavra. Ou seja, um cristão, ele obedece a palavra de Deus. Ele não obedece os seus sentimentos. Ele não obedece os seus sentidos. Ele obedece a Deus. É isso que ele deve obedecer. Ele deve acatar as vontades de Deus. E como saber as vontades de Deus? Pega uma coisa chamada Bíblia, que todo cristão ele deve ter intimidade com ela, de tal maneira, sabe? Um cristão ele tem que transpirar a palavra de Deus, ele tem que suar a palavra de Deus. Como um cristão está em comunhão plena com o seu Senhor, ele entende que nada que aconteça aqui nessa vida com ele, aconteceu alguma coisa muito terrível, nada saiu do controle daquele que elegeu ele antes da fundação do mundo para que ele fosse um testemunho vivo. Ou seja, ele sabe que todas as coisas que sobrevierem em cima dele são permissão de Deus. E ele tem plena ciência, se ele não andar certo, Deus vai corrigir, porque Deus açoita, corrige a todo que toma por filho. Ou seja, se é filho, não perde salvação.
Para que passar por tribulação, por perseguição, princípio das dores, aonde nós vemos que não tem nexo. E o maior de todos, em todo tempo, a gente vê que para o anticristo poder se revelar aqui nessa terra, primeiro precisa que o Espírito Santo saia daqui da terra. Sim, eu digo Espírito Santo. Por quê? Porque tem um que impede que Satanás energize, que Satanás bote o anticristo para aparecer, um que impede a apostasia total. Ou seja, o que é a apostasia total? É quando os cristãos, por mais fracos que estejam, que é esse caso de Laodiceia, quando os cristãos sair, aí só ficará a casca, só vai ficar quem? O joio. Só vai ficar quem? A prostituta. Ou seja, só vai ficar os que professavam crer em Cristo. Essa é a apostasia total, aonde vai começar a partir que a igreja é tirada, apostasia total. E aí o Nico, ele se revela, o quê? Que ele é energizado pelo poder de Satanás, como está escrito em 2 Tessalonicenses 2. Ou seja, nós conseguimos perceber nitidamente que o único que tem poder para impedir Satanás de eleger alguém, de energizar alguém para que ele seja o anticristo, ele se mostre, é quem? É um poder divino. Deus está no céu, ele habita na luz inacessível, como diz a palavra de Deus. Jesus Cristo está no céu e a gente espera ele. O que? O nosso encontro com ele é nas nuvens, não na terra, como diz a palavra de Deus. Ou seja, Jesus Cristo vem e a gente nos encontra com ele entre as nuvens. Por isso, nós cremos que é um arrebatamento secreto. Primeiramente, qual foi dos incrédulos que viu Jesus Cristo ressuscitado? Nenhum. Todos que viram ele ressuscitados eram discípulos, eram crentes, eram cristãos, porque criam e sabiam. Então, nenhum incrédulo viu Jesus ressuscitado. Em todo tempo, eu creio que vai ser do mesmo jeito, porque a palavra de Deus dá testemunho que igualmente ele é, assim seremos. Ou seja, Cristo é a primícia dos que dormem. Ou seja, ele foi ressuscitado dentre os mortos, ele é a primícia. E do mesmo jeito que ele ressuscitou, nós iremos ressuscitar. Os que estiverem mortos, primeiro que a gente ressuscitarão, e nós que estamos vivos juntamente, ou seja, juntamente com eles, receberemos um novo corpo, ao qual absorverá este corpo corruptível. Ou seja, esse corpo corruptível precisa ser absorvido pelo incorruptível. Entenda isso. E não tem, mas se o Espírito Santo sair aqui da terra, quem é que vai convencer? Então, os que vão ficar aqui para poderem crerem. Porque a palavra fala que o Senhor vai ter uma salvação após a saída da igreja. Que a gente vê que vão se converter. Então, como eles vão crer? Entenda. Do mesmo jeito que o Pai estava aqui na terra, no Filho, e o Filho está aqui na terra, no cristão, da mesma forma, o Espírito Santo vai estar no céu, mas ele também vai agir aqui. Entenda que é Deus, que o Espírito Santo é uma das 3 pessoas da Trindade. Ou seja, Jesus Cristo, ele não precisa ir na casa de ninguém para ressuscitar alguém. Lembra da filha do centurião que chegou e falou: eu não sou digno que tu entre debaixo do meu telhado, debaixo da minha casa. Eu também sou Senhor. E eu chego para o meu servo e falo: vai, e ele vai. Outro vem, e ele vem. E o Senhor Jesus falou assim: nem Israel eu vi fé tão grande. Vá em paz.
E essa é a menção de um cristão, de ter fé. Ter fé, a gente é salvo por fé. A palavra de Deus fala que nós não iremos passar por tribulação. Sabe quando ela fala isso? Nas passagens que fala que não devemos nos preocupar com essas coisas. Não devemos nos atentar para coisas. Se alguém falar, e a gente vê que tinha irmãos falando que a ressurreição já era feita, que já tinha começado a tribulação, o princípio das dores. Mentira. Todo e qualquer um que falar que a igreja passa por perseguição, que a igreja passa por alguma coisa assim, está na mesma linhagem daqueles que lá antigamente já faziam. E Paulo entrega eles a quem? Ao Senhor. Fala, o Senhor dará conta deles, porque estão pervertendo a fé de muitos. Então, quando a gente vê grupos se juntando para ver um debate, isso não é de Deus, não vem de Deus. A gente é ensinado pela palavra de Deus a não entrar em debate sobre a palavra de Deus. Ah, a palavra é mais certa assim, assim. Não, leia a palavra. Nós temos o Espírito de Deus para poder entender e saber, não, isso aqui está certo. A palavra fala assim. E saber qual a direção. Nós temos o Espírito de Deus que nos dá o norte. Ou seja, nos dá a posição certa. Quando algo não é de Deus, a gente logo sabe, a gente fala, tá estranho, tá esquisito isso. Porque não faz sentido. Não faz sentido o Senhor escrever em várias passagens para não se perturbar. Fica tranquilo. O apóstolo Paulo o tempo todo está escrevendo para não se perturbar com essas coisas. Ou seja, nós não passamos por isso. Tribulação, princípio das dores, não passa. Para o anticristo poder se revelar, será necessário que o Espírito Santo saia aqui da terra. Para a apostasia generalizada começar, é preciso que a igreja saia. Porquanto, enquanto houver cristão um só verdadeiro, não há apostasia completa, como está escrito em 2 Tessalonicenses, porque virá apostasia total de todos. Todos serão o que? Apóstatas. Todo cristão é o que ficar é um apóstata. Por isso que está escrito, e receberão a operação do erro, para que não creiam na verdade, para que creiam no anticristo. Todo o cristão que não subia no arrebatamento era porque só era professo. Ou seja, ele vai crer no anticristo. Espero que essa palavra seja edificante, que ela sirva, que ela traga algo para vocês entenderem que Deus não nos chamou para aquele dia, não nos destinou para a ira, como está escrito na Bíblia. Amém.